No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como é ter uma dissociação com exemplos na prática. Às vezes fica uma coisa muito técnica, às vezes eu entendi que é isso, tem essas reações, esses aspectos negativos emocionais, mas e na prática mesmo, através de exemplos práticos? Então eu vou citar para você na prática 4 eventos de crises dissociativas. O primeiro evento, ele está relacionado à despersonalização. Durante a crise de despersonalização, a pessoa ela tem uma sensação extremamente angustiante, como se fosse um pós-morte, como se ela fosse um espírito e que ela estivesse se olhando, se observando. Quando a pessoa ela está passando por uma crise de despersonalização, é como se ela estivesse vivenciando uma paralisia do sono, só que muito mais intensa. Lembrando que nessa questão referente à paralisia do sono, a pessoa ela acorda no meio da noite e ela não tem a ativação do tônus muscular, né? Ela tem uma ativação bem reduzida e isso faz com que ela esteja dormindo, só que com os olhos abertos, e muitas vezes a pessoa ela pode ter alucinações durante esse período. Então, se você for ver essa questão da paralisia do sono, ela dura por um tempo, é extremamente angustiante, porque se você estiver tendo um pesadelo e você está tendo a alucinação com esse pesadelo na sua frente, é extremamente angustiante. Nas crises dissociativas de despersonalização, a pessoa ela passa por muito mais tempo vivenciando esse estado de angústia, né? Como se as coisas estivessem acontecendo ao redor, podendo ter ou não alguns aspectos alucinógenos durante o processo, então uma sensação diferente referente à questão da realidade. Isso é extremamente angustiante para a pessoa por causa que parece que ela não está ali, presente naquele momento, parece que ela é um espírito. Outro exemplo diz respeito justamente à desrealização. Então, a pessoa ela tem uma questão muito mais referente ao externo do que ao interno. Então vamos lá, pessoal, vamos utilizar um exemplo aqui agora para vocês. Então, imagine que eu estou dentro deste ambiente e a partir do momento em que eu passo por esse processo de desrealização, é como se de repente eu sentisse ou visse, né, esse quadro aqui do cérebro de uma forma diferente. Às vezes as cores mudam, como por exemplo, eu posso sentir que ele não existe e isso pode me trazer várias consequências angustiantes, porque eu tô olhando, mas não é mais como antes, né? É uma sensação de tipo, putz, uma coisa meio surreal, irreconhecível, assim, eu não reconheço que às vezes isso é um quadro, ou as cores que estão ali, então isso começa a ser extremamente angustiante e também irreconhecível muitas vezes para o meu cérebro. E aí depois do quadro, imagine aqui atrás, então eu estou vendo que a parede é azul, né? Então essa parede ela começa a mudar de cor, eu não começo a reconhecer a cor dessa parede, essa parede ela começa a apresentar de repente alguns aspectos estranhos de textura, de cores, enfim. Então isso vai sendo extremamente angustiante por causa que eu não tenho controle sobre isso. Então imagine que isso possa vir a causar um certo pânico a partir do momento que isso está acontecendo. Porque não estava acontecendo antes, porque está acontecendo agora. E dessa intensidade referente a essas questões angustiantes, isso cada vez mais vai trazendo prejuízos para a pessoa. Um outro exemplo é sobre a amnésia dissociativa. Só que algumas pessoas entendem que amnésia dissociativa só acontece depois do evento. Então você passa por todos esses aspectos e tudo mais e depois você tem uma amnésia dissociativa que você esquece parcialmente ou total do evento. Só que não é bem assim. Às vezes pode ser muito angustiante. Imagine você esquecendo nome de coisas, seu nome, nome das pessoas que estão de repente ao seu redor. Então isso vai trazendo uma certa desconexão com a realidade e você não consegue nomear mais coisas. As palavras não vêm, parece um branco na sua mente, né? Então, por exemplo, no exemplo do quadro, eu olho e não sei o que é um quadro, né? Eu não sei descrever, às vezes eu sei, mas esqueci da palavra, entende? Então eu passo por várias questões assim referentes a uma perda de memória durante o processo, que também é extremamente angustiante. E o quarto exemplo é a perda total de controle. Então imagine você que está assistindo esse vídeo que esses 3 eventos anteriores aconteçam ao mesmo tempo. Então é uma perda de controle emocional,
cognitivo, de pensamento, de saber o que é o que, de toda essa angústia do que está acontecendo, que às vezes começa a vir pensamentos extremamente negativos, né? Eu estou enlouquecendo, qual realidade eu vivo? Essa realidade que fica distorcida e tudo mais e me deixa angustiante. Às vezes essa sensação de repente alguma coisa pode vir a acontecer nessa parte referente a estados de espírito, morte ou às vezes medo, né, desse evento acontecer. E essa perda de controle vai gerando certos traumas, o que reforça sobre essa questão da crise dissociativa. Então é extremamente importante entender esses funcionamentos, esses exemplos e principalmente trabalhar estratégias aí com profissionais qualificados que saibam auxiliar nesse processo, bem como uma rede de apoio funcional aí para o dia a dia. E compartilhar esses exemplos das crises dissociativas é extremamente importante porque pode ajudar várias pessoas em estados emocionais extremamente delicados, sendo essa pessoa você que está me assistindo ou até mesmo você que recebeu esse vídeo de uma pessoa ou uma recomendação aqui do próprio YouTube falando aí para você sobre esse vídeo. Então é extremamente importante a gente compreender e saber que existe formas de trabalhar em cima disso de uma forma funcional a não criar aí mais traumas e fazer a pessoa passar por esses eventos de uma outra forma. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.